Hélio de Lima, sou nascido aqui em Uberlândia, natural de Uberlândia. Sou professor de arte, artista, trabalho com crianças, com jovens, com adultos, com esse conteúdo da arte, com esse assunto da arte, além de produzir esses meus desenhos, esses desenhos que se transformam em histórias, ideias. E eu vejo assim que eu sou uma pessoa que busca, a partir da linguagem da arte, assim, ter esse conhecimento para produzir as imagens, para saber sobre o mundo, para poder construir ideias novas a partir desse trabalho, né? Dos trabalhos que eu venho desenvolvendo. Como eu me descobri artista. Então, assim, eu fui seguindo o que é natural, né? Acho que através da escola, dessa convivência com os professores ou na própria escola, você percebe essa ideia de profissão. Mas eu vejo que anteriormente a isso, a minha família já me oferecia um pouco desse pensamento sobre arte. O meu pai gostava de música, eu lembro de uma passagem assim que na casa onde eu morava antigamente, aos domingos ligava a televisão, porque tinha uma orquestra tocando, aí a casa inteira ficava envolvida com aquele som, e aí ficava todo mundo tranquilo assim, escutando aquela música, imaginando. Então a partir daquela sonoridade ia surgindo essas ideias. A própria oportunidade de poder desenhar nas paredes da minha casa, meu pai e minha mãe tinham uma mania interessante, né, de presente para as crianças, que oferecia quadros de professores mesmo, então dava giz e quadro. Então no fundo, no quintal da minha casa era cheio de quadro grande, pequeno, e todo mundo desenhando, escrevendo, brincando de escolinha. Então assim, teve um movimento muito grande, mesmo assim intuitivamente, ou sei lá qual, não tinha tanta intenção de vão se transformar em artistas, mas era uma ação muito presente assim, né, nesse período da infância, e o desenho era tão presente que eu continuei também a desenhar. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uma ideia. Então acho que eu vou dar aula e também trabalhar com esses meus desenhos. Então a escolha pelo desenho foi uma presença constante. Assim, acho que nem foi uma escolha, ele já era natural, participava do meu dia a dia. Então era só continuar, né? Eu vejo que durante a adolescência eu pensava assim, nossa, como é que vai ser meu estilo de desenhar? Porque via as histórias em quadrinhos, né? Tinha os autores com as suas características, eu falava, nossa, qual que vai ser meu jeito de fazer, né? Então eu lembro que assim, na adolescência eu pensava, nossa, será que eu vou desenhar dessa maneira ou de outra? Então tinha uma intenção assim que estava muito forte, né? Então esse desenho foi algo assim muito presente que eu fui dando continuidade. E ao longo do tempo eu fui percebendo que esse desenho era a coluna dorsal de tudo. Onde eu poderia fazer um desenho animado, que era o desejo da infância também, de construir um desenho animado. Uma história em quadrinho, que não fosse tão engraçada, mas que talvez estava nos quadrinhos e quadradinhos. Ou pintar as telas, assim, eu fazia o vídeo, performance, e ser o conteúdo das aulas que eu dava para as crianças, para os jovens. Então assim, eu vejo que o desenho era o caminho que eu fui trilhando e que foi me ajudando a conquistar essas outras linguagens, para chegar nisso que eu faço hoje, né? Ou que eu vou fazer depois, né? Então é uma caminhada. Mas eu sei que o desenho é essa coluna dorsal para tudo, assim, para a produção das imagens que eu faço. Né? Então, na adolescência, eu não sei se eu pensava assim, especificamente, eu serei artista. Mas eu talvez não tinha uma compreensão do que seria esse artista, mas ser essa pessoa que poderia trabalhar com o desenho. Então, talvez no início não tinha uma coisa assim tão exata, né? Mas eu via que assim, eu precisava de realizar aqueles desenhos. Já fazia isso na escola, né? Então, concursos de cartazes. Eu lembro que eu participei de uma série de... Eu lembro que toda a Páscoa, período de Páscoa, eu ia para o Sesc participar de concurso de desenho sobre Páscoa. Aí eu falava, desse ano, qual o desenho que eu vou fazer? Eu me preparava para criar esse desenho para esse concurso. Então, eu já ganhava. Eu lembro que teve uma vez que até uns meninos correram atrás de mim. Não, vem esse menino aí, toda vez ganha. Eu falei, não, vamos pegar esse ovo dele. Eu lembro que eu saí correndo, entrei dentro do ônibus e aí não me pegaram. Foi cena de filme. Foi interessante.
eu vejo assim, que as propostas de sala de aula são propostas para mim mesmo. E que talvez no convívio com os alunos é o que favorece até obter alguns esclarecimentos para aquilo que eu quero fazer. E que aí parte também deles, do que eles oferecem e das propostas, das ideias que eu tenho. Às vezes eu me realizo, eu assim, cumpro a minha etapa como um trabalho, que seria meu mesmo particular, naquilo que eles fazem. Então assim, é uma troca muito grande, que é muito misturado assim. Mas dá para fazer a distinção de um momento e outro, mas eu vejo que dar aula é o que me ajuda a organizar melhor o que eu faço. Eu compreendo dessa maneira. E também, a partir daquilo que eu produzo, é o que vai ser a minha experiência para oferecer. Como eu já fazia ao longo da adolescência, a juventude, na própria universidade, eu já comecei a organizar alguns cadernos de desenho. E até lembro de alguns cadernos de desenho da minha mãe, que durante um tempo da minha infância eu guardei esses cadernos que se perderam com o tempo. Eu vi que tinha uma organização, assim, de certa maneira. Mas eu não tinha compreensão que esses cadernos seriam como se fossem ateliês móveis, né? Eu dou o nome de ateliê móvel esse caderno, porque assim, me dá essa mobilidade de criar, de pensar sobre o que eu preciso produzir, daquilo que eu preciso fazer. O caderno vem como um organizador dessas ideias. Eu tenho um tempo para fazer isso, estou sentado aqui num ponto de ônibus, esperando o ônibus, por exemplo. Eu posso desenhar. Estou esperando minha consulta para o médico, então eu sempre carreguei esses cadernos de desenho. Dependendo do tempo que eu tivesse, seria esse objeto para guardar essas ideias. Ideias para outras ideias de desenho. Então eu vou organizando o material e que ao longo do tempo eu fui percebendo que esse objeto, esse caderno aqui se transformava numa obra. Porque muito do que eu escrevi, organizei nesse material, no próprio caderno, eram ideias que não foram realizadas. E que ao longo do tempo, eu até ficava meio assim, nossa, será que eu não vou conseguir realizar isso? Mas eu vi que estava sendo realizado, né? Era realidade. Desenhar, cada página já era a obra em si, né? Se pensar nesse conceito de livro de artista, por exemplo, tem uma ideia de que ele pode ser um objeto único, mas também algo que pode ser multiplicado. E a partir disso eu comecei a produzir séries de livros, né? Como num processo editorial. Esse é um livro, como se fosse um livro mãe, que dá origem a outros, mas que também vão ser multiplicados em 1000, 2000, né? Como se esse objeto tivesse um pouco essa questão do artístico como peça única, objeto único, mas também uma coisa editorial, de multiplicação, de seriação, que a própria obra oferece também, né? Então, isso aqui é uma série... É tão interessante que esse aqui ele vem da coleção de outros 3 livros, que eu dei o nome de pé de livro, que é como se fosse uma árvore mesmo, que cada fruto seria novos livros, né, gerados. E até ele está mais próximo das pessoas. Não só olha, eu vejo seus desenhos quando eu vou numa exposição. Não, eu vejo seus desenhos toda vez que eu vou até a estante da minha casa e vejo essas imagens. Então ela é como se esse desenho se encaminhasse, se direcionasse para esse ambiente onde qualquer um pode ter acesso, tanto essa criança, esse jovem, esse adulto. Teve um período que eu participei de um grupo de vídeo, que era o grupo de vídeo da Casa de Ideias, e nós saímos para a cidade para construir essas histórias. E acho que esse estímulo ao vídeo, que já era uma linguagem para nós naquele período, né? Início dos anos 90, assim, então você ter a câmera, saía, organizava um roteiro, fazia o roteiro, saía e nós mesmos filmávamos, eram os performances, junto com as outras pessoas. Então, a ideia do vídeo nasceu, assim, talvez desse momento, né? A princípio era um trabalho coletivo, mas também eu vi a possibilidade de elaborar algumas ideias individuais. Então, algumas animações, elas vieram meio pelo escambo. Eu consegui produzir isso, né? Assim, produzir os desenhos, ofereci o trabalho, mas a edição, então, era um trabalho... Era coletivo, mas aí as ideias também, o projeto era individual, né? Então, a animação... e essa animação vem a partir dos desenhos. Então, o desenho com a linha,
ou com colagem. Então foi uma experiência boa, que aí eu mantenho isso. Mas tem essa coisa assim, às vezes esse trabalho para ser realizado é preciso de ter parcerias. Então são esses momentos de troca. Os desenhos de brincar, a ideia dos desenhos de brincar, ele vem a partir das imagens que eu venho construindo. Porque tem uma referência muito grande na infância. Uma vez quando eu entrei no curso de artes, eu fiz um curso de desenho no primeiro semestre, acho que antes de eu entrar no curso de artes, eu fiz um curso de desenho com Hélio Siqueira. E era oferecido na universidade. E ele havia falado de um livro que ele tinha lido, que ele oferecia para os alunos, que era Carta a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. E aí eu falei assim, aí ele falou, eu anotei, né? Eu falei, vou encontrar esse livro, né? Porque nesse livro é esse poeta mais experiente dando umas dicas, né, para aquele que ia iniciar o trabalho. E lembro que tinha uma frase assim que é essa frase, eu não consigo lembrar ela toda, mas a ideia eu guardei e que me ajudou a pensar nesses desenhos para brincar. Vou chegar nesses desenhos para brincar. Porque ele falava assim, se esse poeta, ele não tiver nenhuma... Se ele estiver preso, sem ter condição de trabalhar, de escrever, e não tiver nenhuma ideia, nenhuma inspiração, ele pode voltar na infância. Porque vai ser essa grande experiência para ele desenvolver o trabalho. Então eu falei assim, então é um bom caminho. E eu comecei já tinha essa coisa de ficar relembrando essa questão da memória, ou de escrever a história do tempo que eu brincava na ruinha com os meninos. Então assim, aí ela foi uma grande dica. E eu comecei então a rever algumas situações da infância e combinar com a infância dos alunos. E aí a ideia dos desenhos para brincar, porque assim, as imagens que eu produzia tinham muito a ver com essa infância, situações lúdicas ou da infância que apareciam no desenho, que era um desenho quase narrativa, histórias assim. E eu consegui, a partir dos desenhos, criar alguns objetos. E aí esses objetos eram objetos que tinham um pouco a ver com as ideias lá da Lygia Clark, Hélio Siqueira, então você podia manipular, trabalhar com as imagens. E aí chegaram os desenhos para brincar que eu fiz luvas que são desenhos circulares dentro dessas luvas que a pessoa, para quem fala com as mãos, poderia usar essas luvas com esses desenhos e criar desenhos espaciais, ou desenhos que lembrassem carrinho, bonecos. Então assim, é uma série que ela vem caminhando até hoje. Então é um projeto que o desenho leva, né, esse desenho mais tradicional, que é lápis e papel, mas que chega nesses objetos que são manipulados. Então deu nome para brincar, esses desenhos para brincar, porque ele traz essa ideia do jogo, mas que o brincar é para todo mundo. E que talvez seja, mesmo que eu use esse termo brincar, parece que cria uma data, né? Mas que depois todo mundo quer retomar essa experiência, né, da infância, nessa vida adulta, assim, então é para todo mundo, né? Eu falo que são desenhos assim, de mamanda caducando, né? Desde lá da criança, e quem apresenta o brinquedo é esse mais velho, é o pai, a mãe, a família, e aí esse desenho também. Quem oferece vai ser quem tiver contato e que vai ser levado então para todo mundo, né? Teve uma época que eu falava que era desenho para toda a família, como se fosse sessão da tarde. Todo mundo pode assistir, participar, que é para todo mundo, né, na verdade. Dou aula para criança de educação infantil. Então, de falar, esse meu tio, ele é artista mesmo, né?